Bem, então eu vou explicar como é que resolve o exercício 11.2, tá certo? E como continuação lá do capítulo 11, tá certo? Depois a gente vai ver vigas, né, totalmente solicitadas. Então eu vou explicar, né, como é que é feito esse exercício aqui, tá? Ele já está resolvido no livro. Já expliquei uma viga de aço, agora eu vou explicar a viga de madeira. Então a viga em T de madeira, mostrada na figura 16.A, que é essa aqui, ó, é feita de duas tábuas de 200 milímetros por 30 por 30 milímetros. Então, aqui na figura está vendo a viga 200, a mesa superior é 200 milímetros, a espessura dela é 30 milímetros, a web ou a alma é 200 milímetros por 30 milímetros. Então, ok, né? Então, vamos lá. Se a tensão de flexão admissível for 12 megapascal e a tensão de cisalhamento admissível for 0,8 megapascal, a viga suportará com segurança o carregamento mostrado? Pronto, está perguntando se ela vai suportar o carregamento, certo? Aí manda especificar também o espaço máximo entre os pregos necessário para prender as duas tábuas, supondo que cada prego resiste com segurança a 1,5 kN por cisalhamento. Então está dando quanto um prego suporta, né, sob cisalhamento. Então 1,5 kN. Então aqui está a viga de madeira, como é que ela vai ser carregada, tá certo? Então você vê que ela tem os pontos B, C e D, né? D ela é pinada, no B ela é um rolete, o C é o meio do vão, possui uma carga de 1,5 kN e uma carga distribuída de 0,5 kN por metro. Ok? Então vamos ver aqui a solução. Então a solução é como eu tenho explicado desde o início, né? Esse livro explica. Primeiro faz diagrama de corpo livre, né? Calcula as reações, né? Reações no apoio, desenha o diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante. Então vamos ver aqui como é que ele vai fazer, ó, a solução. Eu aconselharia primeiro também colocar assim como ele colocou os dados, né? Separa bem os dados para ficar claro quais são os dados de entrada, já que vai fazer o simulador. Então, solução. Diagrama de força cortante e momento fletor. As reações da viga são mostradas e os diagramas de força cortante e momento fletor estão desenhados na figura 11.6b. Nesse caso, V máximo é 1,5 kN, ou a força cortante máxima, né? 1,5 kN, que é tirado, né, do diagrama de esforço cortante, e o momento máximo 2 kN por metro, que é tirado do diagrama de momento fletor. Tá? Então aqui está o diagrama de corpo livre, certo? Mostrando as duas reações. No apoio D deu 1 kN e no apoio B deu 1,5 kN. Né? Então isso aqui é fácil de você fazer, até porque você aprendeu já a achar essas reações, né, através das três equações da estática, que é a somatória das forças que atuam no eixo x é igual a zero, somatória das forças que atuam no eixo y, o vertical, é igual a zero, e somatória num ponto é igual a zero. Né? Então é isso aí. Então como é que faria? Momento no apoio B igual a zero, então a reação aqui no apoio D, né, seria força vertical em D, vezes 4 metros, né, menos 1,5 kN vezes 2 metros, e menos 0,5 kN vezes 2 sobre 2, né, igual, soma todos os três momentos, né, igual a zero, e tira o valor da força vertical no apoio B. Então repetindo, então seria
vertical no apoio B, vezes 4 metros, menos 1,5 kN vezes 2 metros, menos 0,5 kN por metro vezes 2 metros vezes 2 metros sobre 2, né, igual a zero. Daí tira o valor da força vertical no ponto D, que deu 1 kN. Aí depois da equação da estática somatória das forças verticais igual a zero, seria força vertical no apoio B mais força vertical no apoio D é igual a 0,5 kN vezes 2 mais 1,5 kN, né? Pronto, aí daí, como nós já temos o valor da força vertical no apoio D, quanto a força vertical no apoio B, certo? Então temos, fazendo essa equação, nós temos 1,5 kN. Então, força vertical no apoio A, no apoio B é 1,5, no D é 1. Aí, daí a gente traça o diagrama de força cortante, que é esse aqui, ó. Esse diagrama aqui. Então, o máximo força cortante ocorre no apoio B, que é o próprio valor da força vertical no apoio B, que é 1,5 kN. Certo? Então, a gente só precisa do máximo, né? E no apoio D, né, vai ser menos 1 kN. E ela se mantém constante para o apoio C ao apoio D em menos 1 kN. E a força a 2 metros do apoio B, né, aqui ele mostra que é 0,5, que nada mais é que 1,5 kN menos 0,5 kN vezes 2 menos 1,5, tá certo? Então aqui dá 1,5 menos 2,5, 1,5 menos 2,5 dá 1, né? Aqui, ó, 1,5 kN menos 2 vezes meio dá 1, mais 1,5 dá 2,5. 2,5 menos 1,5, né? Daria 1, tá certo? Então 1 negativo, certo? 2,5 dá 1 negativo. Então ele se mantém constante do ponto C até o ponto D, como 1. Nossa, certo? E essa parte de cima seria 1,5, né, pela esquerda antes da força, né, aplicada de 1,5 seria 1,5 kN positivo, que é da reação no apoio A, no apoio B, menos 0,5 vezes 2, que é 1. Então 1,5 menos 1 dá meio. Tá? Então pela direita, antes da aplicação de 1,5 dá meio. Quando aplica a 1,5 fica menos 1, se mantém constante até o apoio B. Então, como a gente precisa somente do valor máximo, então o valor máximo é 1,5 que ele colocou aqui. Então, diagrama de força cortante. As reações da viga são mostradas e os diagramas de força cortante e aumento fletor estão desenhados na figura 11 6b. Nesse caso, a força cortante máxima é 1,5 kN, que é em cima do apoio B. Então vamos ver agora o diagrama de momento fletor, que é mostrado na figura aqui, tá certo? Então aqui é o gráfico, que é o diagrama, né, do momento fletor. Na ordenada, momento e na abscissa, né, como ele se comporta ao longo da viga. Então também para a gente interessa somente o momento máximo. Então para calcular o momento, né, nós vamos ter que o momento no apoio é igual a zero. O apoio aqui é zero. Então no meio da viga, o momento vai ser 1,5 vezes 2, que é igual a 3, menos 0,5 vezes 2 sobre 2,
Então dá meio. Então vamos repetir aqui. Bem, então repetindo aqui, como não tem um escritório para fazer isso, então qualquer cachorro latindo aparece. Então vamos embora. Então o momento. Tá, então vamos embora. Então o momento. Então vai ser de novo. A reação no apoio B vezes o momento máximo, né? O momento máximo corre no meio, né? Como ele está mostrando aqui no gráfico. Então eu vou só mostrar como é que calcula o máximo, tá bom? Então vamos lá. 1,5 vezes 2 dá 3. Menos 0,5 vezes 2 dá 1, certo? Vezes 2 sobre 2, que é igual a 1. Então vai ficar 3 menos 1, tá certo? Então dá 2 kN por metro, momento máximo. E no apoio D é 0, né? Então tá aqui, colocou. Momento máximo 2 kN metros. Pronto, agora nós temos que calcular a tensão de flexão. A tensão de flexão. O eixo neutro centroide será localizado a partir da parte inferior da viga, trabalhando em unidades métricas temos. Então vamos calcular o eixo neutro. Como é que calcula o eixo neutro? Então o plano neutro, o eixo neutro, linha neutra, né, o y bar é igual à somatória de y vezes a dividido pela somatória de a, tá certo? Então quanto é que vale o primeiro? Então nós temos que dividir, né, a seção transversal, que é dada aqui, em duas áreas, tá certo? Então a área 1 vai ser a alma e a área 2 vai ser a mesa superior, que só tem mesa superior, né? Então vamos embora aqui. Então a área 1 é 0,3 vezes 0,2. Então, primeira coisa, transforma isso aqui para metros. Tá certo? Então, transforma essas dimensões da seção transversal em metros. Então, 200 milímetros vai ficar 0,2 metros. A espessura vai ficar 0,03 metros. Tá certo? Então a área da web, a área do pescoço da alma, é 0,03 vezes 0,1, tá certo? Então, tá aqui a área, 0,03 vezes 0,1. Quanto é que vale o Y? O Y é a distância do centro de massa da área da web até a base. Então, como você pode ver na figura, a distância ela é 0,2 metros, a metade dela é 0,1. Então ele colocou aqui, ó, 0,1 metros é a distância y, 0,03 vezes 0,2 é a área. Pronto. Agora da área da mesa superior. A área da mesa superior é a mesma coisa, 0,03 vezes 0,02. E a distância é a distância do centro de massa à base. Então a altura total era 0,23, tá certo? É só somar aqui, ó. 230 ou 0,23. Como é da metade da mesa, então fica 0,215. Essa distância do centro de massa à base. 0,215. Então coloca aqui 0,215 vezes a área, certo? Então fazendo essas contas, dividido pela somatória das áreas. Então está ali a área das duas, tá certo? Da mesa superior, da mesa e da web e da alma. Então fazendo essas contas, vamos ter que a distância da linha neutra, o plano neutro, né, até a base, é 0,1575 metros. Então nós temos aqui a distância da linha neutra à base. Então, normalmente, né, a gente desenha, tá, para não se perder, desenharia essa, como ele fez aqui, ó, tá? A figura C, ó. Então ele desenhou
a linha neutra, né? A distância da linha neutra ao fundo e a distância da linha neutra ao topo, tá certo? Então, quanto é que vai a distância da linha neutra ao topo? É 0,23 menos 0,1575, que dá 0,0725. Então, nós temos a linha neutra, distância da linha neutra ao topo e de linha neutra à base, tá? Muito bem. Agora nós vamos precisar calcular o momento de inércia. Então, o momento de inércia, como vocês aprenderam lá em estática, em alguma disciplina anterior, é a somatória, né, dos momentos de inércias individuais mais a distância do centro de massa, né, da figura individual até a linha neutra ao quadrado vezes a área. Tá? Então, fazendo isso, vamos encontrar o momento de inércia. Então, primeira área é a base é 0,03, tá certo? Que é da web, ou da alma, vezes a altura dela, que é 0,2 ao cubo. Então, BH3 sobre 12, mais a área da web, da alma, 0,03 vezes 0,2, que multiplica a distância do centro de massa dela até a linha neutra, que é, aí ele fez aqui, é 0,1575, que é a distância da linha neutra à base, menos a metade, né, da altura da web, que a altura dela é 0,2, então a metade é 0,1. Então ficou 0,1575 menos 0,1 ao quadrado, que multiplicou a área. Então, a figura 1, que é a web, a figura 2 é a mesa. Então, qual é o momento de inércia da mesa? É a base dela 0,2 metros e a altura 0,03. Então, fica fazendo BH3 sobre 12, vai ficar 0,2 vezes 0,03 ao cubo, dividido por 12. Mais, aí vai ficar a área dela, 0,03 é a altura, vezes a base, 0,2 metros. Aí a distância do centro de massa da mesa até a linha neutra, você poderia fazer, né, podia pegar o valor da distância da linha neutra ao topo, menos a metade dela, ou fazer como ele fez. E o que ele fez? 0,215 é a distância da base até a metade da mesa, menos, né, a distância da linha neutra ao fundo, tá? Então, ele fazendo esses cálculos aí, o momento de inércia deu 60,125 vezes 10 a menos 6 metros a quarto. Tá certo? Bem, então, agora eu já tenho condições de calcular o valor da tensão admissível, né? Então, na realidade, ele vai calcular e comparar, ele vai calcular a tensão que está ocorrendo, tá certo? Na viga, na estrutura, e perguntar se ela é maior ou menor ou igual. Se ela tem que ser menor que a tensão admissível. No máximo, ela pode ser igual, né? Então, vai comparar com a tensão admissível. A tensão admissível foi dada. É 12 vezes 10 a terceira quilopascal que foi dado no enunciado do problema. Então, quanto é que foi o momento máximo? Você vem aqui, ó, no diagrama de momento vetor, vê que é 2 kN. Então, tá aqui, ó, 2 kN vezes C. O que é C? C é a distância da linha neutra ao topo, que é justamente, né, a distância da linha neutra ao topo, né, que foi colocada nessa figura aqui, ó. 0, aqui ele botou o momento máximo, na realidade ocorre, ele está ocorrendo, né, na base, tá? Momento máximo na base. Ele é um momento de tração, né? Positivo acontecendo na base, onde as fibras são tracionadas. Então a máxima, essa distância máxima C é 0, como mostra aqui a figura C, ó, 0,1575. Então substituiu lá, ó,
2 kN do momento, vezes a distância da linha neutra ao fundo, que é onde ocorre o momento máximo, dividido pelo momento de inércia, foi calculado lá em cima. Fazendo as contas, deu 5,24 vezes 10 a terceira quilopascal, que esse valor é menor que a tensão admissível. Então isso aí garante que esse carregamento pode ser colocado sem danificar a estrutura. Ok, então dimensionamento passou, né? Então faz o segundo teste, o teste da tensão de cisalhamento. Então vamos ver o que ele escreveu aqui. Tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento máxima na viga depende das grandezas, momento estático e a espessura, o thickness, né? No caso, aí é da web, ou da alma. Ela ocorre no eixo neutro, né? Uma vez que o momento estático chega ao máximo aí, e o eixo neutro está na alma, onde a espessura é 0,03 metros. É a menor na seção transversal. Para simplificar, usaremos a área retangular abaixo do eixo neutro para calcular o Q, em vez da área composta de duas partes acima do eixo, figura 11.6c. Então, se você calcular pela parte de cima, vai dar o mesmo valor da parte de baixo. Tá? Mas escolheu-se a parte de baixo porque fica mais fácil de calcular. Então, como é que calcula? Vai pegar a distância, tá certo? Aqui, ó, a figura. Então, abaixo da linha neutra, a área é 0,03 vezes 0,1575. Então, a área vezes a distância do centro, né, da área da web até a linha neutra. Então, quanto é que vale essa distância? Essa distância, né, você vai calcular da seguinte forma. Você vai pegar a distância aqui, ele fez aqui, vai pegar a distância 0,01575 dividido por 2, tá? Certo? Vezes 0,015 vezes 0,03. Então 0,03 vezes 0,015 é a área. E 0,01575 dividido por 2 é a distância, né, do centro de massa dessa área abaixo da linha neutra até a linha neutra. Então, fazendo essa conta, o momento estático deu 0,372 vezes 10 a terceira metros cúbicos. Então já temos o suficiente para calcular a minha tensão de cisalhamento, tá certo? A tensão de cisalhamento é dada por V máximo vezes Q dividido por IT. Aqui a equação alguém digitou errado no livro, tá certo? Mas é VQ sobre IT. Então quanto é que vale o V máximo? V máximo tira do diagrama de momento fletor aqui de cima. Onde é que ele ocorre? Ocorre em cima do apoio B, tá certo? Em cima do apoio B, que é 1,5. Então vem aqui e coloca 1,5 1,5 vezes Q, que foi calculado agora, que é 0,372, dividido pelo momento de inércia, que foi calculado aqui em cima, certo? 60 a 125, vezes o thickness, que é a espessura da alma, que é 0,03. Então, quando faz essas contas, deu 309 kPa, quilopascal. Então, ele é menor que a tensão de cisalhamento admissível, que foi dado 800 aqui na enunciada. Certo? Aqui, ó, tensão admissível 0,8 megapascal. Então, comparou, viu que passou. Tá? Então, passou nos dois testes. Pode usar tranquilamente esse carregamento. Passou nos dois testes. Ok, agora vamos calcular o espaçamento dos pregos. Como é que se calcula? Então repare que
a tensão admissível do prego dada pelo fabricante é 1,5 kN, tá? Então ele aguenta essa força cortante até 1,5. Então vamos ter que testar para ver se passa. Então vamos lá, espaçamento entre os pregos. Pelo diagrama de força cortante, vê-se que o cisalhamento varia ao longo de todo o vão, tá certo? Então, como o espaço entre os pregos depende da intensidade do cisalhamento na viga, para simplificar, projetaremos o espaçamento com base em QV, né, que o prego aguenta até 1,5 kN, para a região BC, né, que é a tensão de cisalhamento máxima nessa região. Então a força cortante no trecho BC é 1,5 kN e a força cortante, de acordo com o diagrama de força cortante para o trecho CD, é 1 kN. Como os pregos prendem a alma, figura 11.6D, essa figura aqui, ó, tá? Então temos, tá? Então quanto é que vale o Q? O Q é igual à distância, tá certo? Do centro de massa da figura até a linha neutra, vezes a área, tá certo? Isso aqui já foi calculado lá em cima, né? Então vai ficar, qual é a distância? Tá? 0,075, tá certo? Que é a distância do topo à linha neutra, menos a metade da espessura da alma, metade 0,03, que é 0,015, vezes a área. Qual é a área? Ele calculou 0,2, né, vezes 0,03. Então é a área da mesa, né? Tá certo? Então fazendo esses cálculos, né, deu 0,345 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Então isso aqui ele calculou o aumento estático. Tá? Muito bem, então já tem um aumento estático. Então vamos calcular agora o fluxo de cisalhamento em cada uma das regiões. Então na primeira região, o fluxo de cisalhamento que foi dado lá em cima, tá certo? Na teoria. Então vamos ver. O Q de B até C é a força cortante no trecho BC vezes Q dividido por I. Então VBC, né, a força cortante, né, em cima do apoio, que é 1,5 kN vezes Q, que foi calculado agora, dividido pelo momento de inércia, que já foi calculado lá em cima. Então deu 8,61 kN. O fluxo de cisalhamento no trecho CD é o VCD vezes Q dividido por I. VCD, a força cortante no trecho CD é 1 kN. Então fica 1 kN vezes o que foi calculado, dividido por I também, que já foi calculado, deu 5,74 kN. Muito bem, então sabemos que um prego resiste a 1,5 kN sob cisalhamento, de modo que o espaço dentro deve ser. Então esse valor foi dado lá no enunciado, tá? Que é dado pelo fabricante. Então a SBC, né, a distância entre pregos, no trecho BC, vai ser igual a 1,5 kN, né, que é a tensão de cisalhamento que ele resiste, dividido por QBC, que é 8,61. Então deu 0,174 metros. E no trecho CD, a distância entre pregos vai ser igual a 1,5 kN, que é a tensão que ele resiste, cisalhamento que o prego resiste, dividido por QCD, que é 574. Fazendo a conta deu 0,261 metros. Então já temos espaçamento entre os pregos que foi calculado. Então, para facilitar a medição, né, usaremos que a distância entre pregos do BC é 150 milímetros e a distância entre pregos do trecho CD é 250 milímetros. Pronto, então é assim que calcula, tá certo? Então quando você fazer um projeto de madeira, que for
fizer uma viga em T, né, você já sabe como calcular. Então espero ter contribuído com vocês. Então, encerrando. Obrigado.